Salve, salve, queridíssimo George. How are you, my friend? Você tá muito poliglota. Eu mal falo português corretamente. Você já abre no How are you, aí eu me atrapalho geral. Mas você tá bem? Eu tô bem, Então tudo bem. Não, era isso que eu queria fosse saber. em inglês, eu teria que responder como? Não sei. I'm fine, thank you, and you. Sei lá. Mas o cara assim. é brincadeira, você é muito poliglota. Quem sabe é. Quem sabe é ali, né? Não Quem é, sabe não é ali. aqui, não. Não é aqui, não. Né? Finalmente, temos ele Diga. presencialmente aqui. Ricardo Silveira, o S da 2SV é isso mesmo, né? Não estou errado. Sim. Eu gosto igual agência de publicidade. Né? Você é o S da 2SV. Mas você, como um bom publicitário, a gente também fala que são 2 sonhos vividos. Entendeu? Depois, com o tempo, né? Eram 2 Ricardos, Silveira e Vilar. E a gente meio que transformou isso em 2 sonhos vivenciados, né? Na verdade. Então, acho que também depois a gente vai falar um pouquinho o que significa isso. Que bacana. Não sabia. O 2 eu sabia que era. Eu sempre fiquei na dúvida por que não era 2RSV, mas tudo bem. Ficou 2SV, tá bom. Pô, né? Ele falou uma coisa, eu adoro sonho, cara. Ih, ferrou. O de comer ou Meus de história de sonhos das pessoas? Meus sonhos também. Eu sonhei tá. com você essa semana. Ih, rapaz. E adoro sonho de padaria. Vamos começar o programa? Começa. Vamos, né? Não precisa lembrar do meu sonho de padaria, tá bom. Você sabe aquela piada do John Lennon, o sonho acabou e tal. Silveira, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês. Estamos já acho que namorando esse programa aqui faz bastante tempo, da gente poder falar um pouquinho. Tem 2SV, tem Florida Series, que atualmente é o nome, né, da antiga Florida FC, Cup. né? FC Series. Ganhou. O Florida Series, Florida Cup, que virou FC Series, e tem essa visão, né, que vocês tiveram lá atrás, de olhar e falar assim, peraí, tem um mercado aqui pra gente olhar, que é o atleta brasileiro, né, que é amador, entre aspas, pra ir morar e estudar no exterior a partir disso. Então, tentando resumir, conta pra gente um pouquinho esse trabalho que vocês fazem na 2SV e aí vamos pra história dos sonhos e tudo mais. Perfeito. Obrigado pelo tempo, por estar aqui. Acho que é um grande sonho nosso também, poder discutir isso com vocês, dividir o que significa, né? Muita gente fala muito de intercâmbio esportivo, mas para quem que é, por que é, o que funciona, o que não funciona. Então a gente está desde 2005 trabalhando com a 2SV. Então foram mais de 4 mil meninos e meninas que já foram para os Estados Unidos através do esporte. Então acho que tem muita história legal, muitos cases interessantes, né? E eu acho que é legal poder passar para as pessoas que é um sonho possível. Eu também gosto muito de sonho, mas eu acho que o sonho tem que ser uma coisa plausível, né? Então explicar para as pessoas o que é, como que eu faço para estudar fora, é para mim ou não é para mim, né? Eu tô no alto rendimento, eu tô no recreativo, o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então acho que essa é a nossa obrigação como empresa e como cidadão brasileiro, para dar essa chance para muitos brasileiros que querem ter essa chance, mas às vezes não sabem que caminho, o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então acho que essa é a ideia. O que tem que fazer para chegar lá? Treinar bastante, né? Vamos falar um pouquinho, acho que o soccer, o futebol é o nosso principal esporte dentro da empresa, né? A gente fala desses 4 mil pessoas, meninos e meninas que foram, 90% veio através do futebol. Então, hoje o futebol nos Estados Unidos, universitário, é um nível alto, tá? Acho que isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. Vou te dar alguns exemplos interessantes. Teve um menino que jogou na Universidade de New Hampshire, um canadense, que jogou a Copa América pelo Canadá. Então, ele jogou com um atleta nosso também, que a gente tem nessa universidade. Então, para entender o nível, né? Então, se o menino está jogando numa universidade, jogou a Copa América, o Canadá não foi mal na Copa América. Sim. E ele foi titular, fez gol. Então, a gente começa a entender um pouquinho mais que o nível do esporte universitário de alto rendimento das grandes universidades americanas é alto, né? Então acho que isso é uma coisa, acho que é uma barreira que a gente tem que quebrar um pouquinho no Brasil. Quando fala, eu vou jogar numa universidade nos Estados Unidos, é como se fosse dar um passo para trás. Eu acho que isso mostra, o dia a dia está mostrando que não, né? Tem um jogador, um goleiro de Duke que foi vendido para a Premier League, né? Ele está indo para o time B do Brentfield. Então, sabe, são coisas que, peraí, como que Já o tem um pessoal... mercado até de olheiro vendo isso. Exatamente. Então, a gente fica focado, né, no alto rendimento no Brasil e falar, putz, se não der nada certo, eu vou para os Estados Unidos. Sim, mas ao mesmo tempo tem que entender que você precisa estar no alto rendimento para ganhar uma bolsa, né, para ser uma coisa realmente que faz sentido para a família.
né? Porque hoje uma universidade americana não é barato, né? Você está falando de 40, 70 mil dólares por ano. Então, para ficar viável para uma família, você tem que ganhar uma bolsa. E para você ganhar uma bolsa, você tem que estar jogando em alto rendimento, né? Ou pelo menos ter passado pelo alto rendimento. Senão, realmente fica uma coisa distante, né? De um garoto. Senão você cria um sonho que acaba não concluindo, né? E eu acho que o mais importante é você tentar passar para as famílias de garotos de 12, 13, 14 anos que existe esse caminho, né? Então, acho que você está no alto rendimento, é ótimo. E a gente estava conversando aqui também offline, que eu vivo um pouco isso, né? De ter um filho que está no alto rendimento e que eu mostro para ele que existe esse caminho. Mas sabe qual é a coisa que ele fala para mim? A primeira coisa? Tá pai, louco, você não acredita em mim. Então eu vivo dentro de casa, né? Você falou, não, filho, você que não acredita em mim. Então eu falo, não é que eu não acredito, eu acredito muito. Por isso que a gente faz todo esse esforço para você estar no alto rendimento, que exige um esforço familiar, mas saiba que também existem outros caminhos, que o funil a gente estava conversando, né? O funil é difícil. Então chega uma hora que, né, tem vários fatores que influenciam de um garoto virar atleta profissional, né? Então, e se você não virar, e se o funil de uma hora te brecar, não é importante você entender o que era um caminho, que era o plano B, o alternativo, que pode rapidamente virar um plano A. Eu acho que é só o conhecimento do processo, é só isso. Ninguém tá pedindo para o menino que tá no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Botafogo, no Vasco, de repente é o melhor jogador da categoria, sair e falar, vou estudar numa faculdade americana, né? Mas por que não entender o que significa isso? Né? E rapidamente isso ser um plano interessante, porque você vê o mundo, vários meninos que jogam universidade são contratados para a MLS, né? Que é a liga profissional americana, e alguns ainda indo para a Europa em grandes ligas. Então não pode ser um nível ruim, senão não ia acontecer isso. E aí, dentro disso que você trouxe, qual o pacote que vocês oferecem para esse atleta interessado e para a família? Eu acho que o mais importante é a informação, né? Então normalmente a gente faz um raio-x do atleta. Hoje as famílias que procuram a 2SV apresentam quem são os filhos, né? Então hoje meu filho tem 15 anos ou 17 anos, jogou aqui, lá e etc. E a gente faz esse raio-x dizendo, olha, é viável ou... Desencana aí, amigão. Não adianta. Entendeu? Porque, voltando ao assunto, você vai vender um sonho que você não vai conseguir entregar. Isso a gente não faz de jeito nenhum. Agora, se o menino tem 13, 14 anos, você tem um tempo de desenvolvimento. Então, o primeiro passo, se você está jogando no mundo recreativo, você tem que tentar ir para o alto rendimento. Sem tirar o estudo de lado, né? Porque o estudo tem que caminhar junto, que é uma coisa que a gente sabe que às vezes dificulta um pouco. Mas nunca você pode deixar o estudo de lado. Entendeu? Então... são coisas que... Esse raio-x é o primeiro passo. Então, de repente, ele tá no processo certinho. Joga no alto rendimento, estuda. Então, agora, você tem o inglês que você tem que estudar paralelamente, que vai servir para a tua vida, né? Porque em nenhum momento vai ser ruim você estudar inglês. Se você for atleta profissional e de repente, você vai usar, né, a língua inglesa para a tua vida, para você, quando você for transferir ou o que for. Então, e a gente vai traçando uma mentoria junto com esse processo, né? E acompanhando, porque eu tenho pais que me ligam, que estão é engraçado, estão no alto rendimento, e quando o filho está convocado e joga, ele meio que não fala sobre o assunto. O filho, 2 convocações que ele não foi pro jogo, ele volta a querer saber mais. Mas o que eu tenho que fazer? Mas como é que tá? Tô pensando isso. E eu falo para eles, não leva paralelo, independente. Seu filho tá bem, que ótimo, né? Quanto mais ele estiver treinando em alto rendimento e competindo em alto rendimento, mais chance ele tem de ir para uma grande universidade americana, entendeu? Então não é, você não tira uma coisa tendo a outra, né? Então acho que essa informação, e acho que a minha obrigação hoje, depois de tantos tempos trabalhando com isso, é passar a informação, né? Correta, vamos dizer assim, porque hoje dizer que tem bastante brasileiro olhando esse mercado, né? Hoje é um mercado bem interessante. Quando a gente começou há 20 anos atrás, não tinham empresas que faziam isso. Hoje tem uma empresa em cada esquina, que é bom para o mercado. Mas a informação é importante, a informação correta é importante. Porque senão você cria um sonho e depois fala, o treinador não gostou de você, porque o futebol é subjetivo, né? O
tem uma subjetividade. Você pega no tênis, na natação, no atletismo, você tem um tempo. O cara nada a 100 metros em tanto, ele é bom ou ele é ruim. Você tem uma régua métrica, ali, né? uma métrica. Exatamente. No futebol, ele pode ser ruim para mim, pode encaixar no seu time, pode ser pro Eric, pode ser uma coisa interessante pro time dele, que joga com mais força, com menos técnica, não sei. Entendeu? Então é essa. Mas a gente, nesse raio-x, se o menino joga na escolinha com 17 anos, sempre jogou em escolinha, não adianta ele achar que ele vai ganhar uma bolsa numa faculdade americana de alto rendimento, da formação, né? Porque quando a gente fala, eu também me preocupo muito com a parte acadêmica do menino, dele ir para uma boa formação. Eu acho que a gente tem muitos meninos aí que já passaram pelo programa, que você vê eles depois do programa, né? Onde eles estão no mercado de trabalho, é muito interessante você ver o menino que teve uma experiência boa nos Estados Unidos, ele está bem no mercado de trabalho. E não necessariamente ele foi para a Ivy League, para Stanford, para Harvard, que já teve meninos de alto rendimento também acadêmicos, mas é a experiência que ele viveu, todo o desafio que ele teve nos Estados Unidos, porque ele sai da sua zona de conforto também. Né? Nosso país é muito gostoso, né? Nessa idade de 15 a 25 anos ali, é tudo muito, muito lindo. Mas, né, eu acho que o garoto que sai cedo, procurando esse sonho de... Todos têm o mesmo sonho. O que ele quer? Ser atleta profissional. Tá, eu vou para os Estados Unidos para ir na universidade e depois virar, ir para MLS ou para onde for. Que é legal, que esse caminho dos Estados Unidos é esse. Esse funil é feito assim. Só que é meritocracia, né? Chega lá na frente, se funil apertou para ele, ele ganhou o diploma dele, né? Muitas vezes com bolsa de 100%, e ele acaba tendo o diploma. O futebol deu alguma coisa para ele. Pensa se o menino deixou de pagar $50 mil por ano, 4 anos são $200 mil, é R$1 milhão. Que ele ganhou graças ao futebol, que muitas vezes você não recebe como salário aqui na carreira dele, né? Então, pensa o investimento que a família teve do menino do sub-10 até o sub-18, sub-20, não estou dizendo nem investimento só financeiro, emocional. Trabalho, né? O quanto você despende ali, né? Por que não utilizar isso para uma coisa depois, né? Porque o menino é dispensado, que acontece, né? Porque é um funil, não tem jeito, tem mais atletas do que vaga. E aí? E esse trabalho que vocês fazem, desde o raio-x, ele vai até a chegada dele nos Estados Unidos. Até a chegada. Exatamente. Então a gente tem alguns, desde eventos, né, até a confiança dos treinadores lá fora, que ligam e falam assim, olha, Ricardo, 2SV, preciso de um goleiro, de um atacante, com essas características. Aí a gente pega quem são os atletas que estão no nosso programa, né, sendo monitorados e com raio-x, com mentoria, né? E quem tem aquele perfil que o treinador está procurando. Fala, olha, tenho esse menino aqui. Ou muitas vezes ele está jogando numa base ou em algum alto rendimento, tem um vídeo também que ajuda para o técnico ter uma noção do menino, mas existe essa confiança depois de 20 anos de realmente, esse é o menino para você, pode confiar. Né? E a gente tem exemplos aí a gente tem recente o exemplo do filho do Silvinho, que foi o treinador do Corinthians, está na Albânia, que estava em Portugal, também passou pela base, né? O filho do Dodô também. O filho do Dodô tá lá, exatamente agora. Então você tem, né? Você tem desde pessoas que são do meio, né? Que o pai viveu isso e sabe quão difícil é. Você tem pessoas de executivos, né? De grandes executivos que procuram isso para o filho. E você tem pessoas que não foram nem para o Rio de Janeiro, né? E procuram essa alternativa também. Né? Então você tem, são núcleos bem... É um espectro bem variado ali. Bem variado. Mas quando você fala, quem tem filho no esporte, você conversa sobre esse assunto, todo mundo para ouvir. Isso é uma coisa... Onde está a prospecção que vocês estão fazendo hoje? Hoje tem muito o boca a boca, né? Como tá 20 anos fazendo isso, sempre vem um amigo do amigo do amigo. Né, eu converso muito em clubes hoje, a gente vem fazendo um trabalho bem forte nos clubes, né, de entendimento do clube também, de quando você vai, né, tem clubes que trabalham, o Fluminense foi um que trabalhou muito legal com a gente, o Esfera, que é um clube novo com uma mentalidade diferente. O Esfera não é um clube, né? Esfera não é um clube de futebol, ele é outro legal, bicho que tá vindo aqui mas diferente. Mas é legal você... É outra esfera. É outra esfera, mas com o DNA já, com essa preocupação do atleta, né, formativa, que eu acho isso fantástico, né? O Red Bull é um caso interessante, que quando o garoto ia ser dispensado, eles ligavam pra gente, falaram, olha, eu acredito que essa família conversa com eles, porque eles têm, eu acho que tem um perfil interessante, né?
mas uma coisa meio informal ainda com os clubes. O nosso grande objetivo é que isso vire um processo dentro de um clube de futebol, né? De que você realmente... Eu vou te dar um exemplo. Lá na França, tem um evento bem grande que vão bastante treinadores de universidade, porque a Federação Francesa de Futebol pega os meninos, tá, que são dispensados dos clubes, eles têm um controle, né, que acaba o contrato de amador, e eles fazem um evento para técnicos. Um draft, Um draft para técnicos, um nível alto, né, porque é um menino que veio da base de grandes clubes franceses. Então, olha que legal, imagine o envolvimento da Federação Francesa. Hoje a gente vem conversando bastante também com a Premier League sobre isso, que é bem interessante, que eles também têm um projeto. Então, não só um dia trazer para uma CBF da vida, para uma Federação Paulista, Federação Carioca, mostrar esse caminho, né? Porque quando mexe com filho, né, é uma coisa bem... E dentro disso, você trouxe agora exemplos da França, você falou de outros países. O atleta brasileiro, nesse nível que nós estamos conversando agora, nessa questão do intercâmbio e tal, ele ainda é top one pensando em interesse do mercado? Quando você falou agora, ó, um treinador entra em contato buscando um goleiro. Ou os outros países já estão começando a roubar espaço do atleta brasileiro? Eu vou te falar, quando a gente começou 20 anos atrás, era o Brasil. A tranquilidade, né? Eu trabalhava tranquilamente, né? De você falar, eu tenho aqui e acabou. Hoje você tem um alemão, você tem um japonês, muito forte no mercado, um mercado que cresceu muito, né, indo para os Estados Unidos. Você tem o inglês natural, pela língua, etc. Você tem o francês. Então, hoje você tem uma competitividade, perfeito o que você falou, muito maior, né, porque a liga de base desses clubes é muito forte. Então, você tem uma competitividade grande em relação aos outros mercados. E empresa como a nossa aqui no Brasil, já tem no mundo inteiro. É um mercado muito grande. Né? Então, você tem italiano bastante. Vou te dar um exemplo. Hoje, na Divisão 1, na NCAA, que é a principal liga universitária, na Divisão 1, tá? Acho que são, sei lá, vou te falar, 3, 4 mil atletas, tá? De todas as universidades. Todas as modalidades, Você está falando de 54 brasileiros só, nas grandes universidades americanas. De 54, 39 vieram da nossa empresa. Então, é um peso grande que a gente tem, mas é um mundo muito pequeno ainda, né? Eu tenho muito mais vaga do que menino pronto, para responder a sua pergunta, né? A credibilidade que a gente criou durante 20 anos nos permite isso, mas eu também nunca forcei um menino que eu falava, putz, esse menino não vai aguentar. Porque aí eu tenho dois mundos, Você né? se queima também. Você tem dois clientes. Você tem as universidades, né? A high school, que a gente trabalha também, e as famílias. Eu tenho que encaixar esses dois, fazer o match, né? A 2SV, o trabalho dele é fazer esse match. Se eu faço o match errado, daqui a pouco o treinador vai falar, pô, Ricardo, você mandou 2, 3 meninos, 2 anos seguidos, nenhum funcionou, não adianta. Por isso esse raio-x é importante, para ser bem claro também com a família. Dentro desse mercado acirrado que você comentou, que existem outras empresas como a sua pelo mundo. Sim. É um mercado, você tem uma ideia da ordem de grandeza que ele gira? De grana? É absurdo. É grande, eu não sei te dizer, mas eu te dizendo de bolsas conquistadas, imagine, se a gente manda em média 200 meninos por ano, tá? Maioria com bolsas de 50% a 100%, no mínimo. Tá falando de 200 vezes, se o cara ganha 30, 40 mil dólares por ano, olha o tamanho da conta de bolsa, tá? Que ele recebe. O quanto não se gasta, quanto não se gasta, entendeu? E muito interessante aí. E isso gera um negócio muito grande, porque você gera o desenvolvimento do inglês, que o menino tem que ter, então você pega as escolas de inglês ou parceiros que também saem desse negócio, né? Você tem uma preparação física que ele tem que fazer muitas vezes separado, porque o grande desafio nosso, eu digo do nosso atleta, mesmo do alto rendimento, estar fisicamente preparado. Você tem o lado mental, tá? Eu tenho um cliente, né, que é a filha da Carla de Piero, que trabalha no COB, que trabalha com Medina, etc. Ela é minha cliente. E então você tem uma preparação para esses meninos, né, emocionalmente, porque você sai da sua casa, você sai da sua zona de conforto, você tem uma cobrança muito grande. A bolsa era garantida anualmente. Se o menino vai lá e não produz, tchau. Tem um pouco... Óbvio que cruel, mas é a realidade, entendeu? O treinador, muitas vezes lá atrás, ele até não tirava a bolsa, porque o menino é um estudante. Hoje, você tem obrigação.
Hoje, Entendeu? assim como é cruel o mercado aqui pra virar um atleta profissional, lá pra continuar a bolsa é Porque também. o cara não pode achar que eu vou pra lá, eu joguei no alto nível aqui, eu vou pra lá, agora eu tô garantido. Não, se você não produzir, e a exigência mental e física é muito grande, e taticamente eu acho que tem uma... Tudo que um clube de verdade, né, usa aqui no Brasil, de estrutura, eles Lá se usam lá usa, na né? universidade. Né? Eu vou te dar um exemplo, né, misturando um pouco as empresas. A FC Series, que é a antiga Florida Cup. A gente trouxe o Manchester City agora no meio do ano. Né? Então, eu tive com o Guardiola durante 20 dias os jogos que a gente fez nos Estados Unidos. E aí eles treinaram na Carolina do Norte. Na Carolina do Norte você tem grandes faculdades. Você tem Duke, você tem NC State, tem aqui o Chapel Hill que o Michael Jordan fez. E aí o técnico de Duke me virou para mim e falou assim, cara, posso assistir o treino do Manchester? Aí a gente foi falar com o Guardiola, falou, olha, porque é um treino super fechado, super restrito. Ele falou, não, é o técnico de Duke, pode assistir sim. Então o cara sabia o que era Duke, né? Porque ele fez NBA lá fora, etc. Ele acabou o treino, ele virou pra mim e falou: cadê os treinadores? Eu falei: tinham das 3 universidades, estão ali. Ele ficou 40 minutos Trocando. conversando de futebol com os treinadores. Olha o que Olha o ganho, representa uma universidade americana de alto rendimento. Você está falando do Guardiola. Entendeu? Então, essa minha obrigação, vamos dizer, de passar aqui no Brasil o que significa uma universidade de alto rendimento. Para o cara que é hoje um dos maiores treinadores do mundo, dos maiores times do mundo, parar e ficar 40 minutos conversando com o treinador de uma universidade. De futebol. Não é porque o cara foi lá e falou de outro assunto. Não foram lá conversando sobre como é que é a vida aqui no campo. Exatamente. Ele estava falando de futebol. O que mais te chamou a atenção do Guardiola? No seu relacionamento com ele? Eu achei que é um cara super humano. Né, você pensa dessas pessoas, né, de Guardiola, você acha que é um pouco um extraterrestre, né, de ficar meio longe, não, super humano, enérgico no treino, você vê a participação dele grande no treino, né, treino é jogo, jogo é treino. Você vê essa participação muito grande dele, assim, tá junto, correr, fazer jogada. Intenso, parar, sentar, você tá falando uma pré-temporada nos Estados Unidos, que eles fazem há muitos anos, né? Tem o lado comercial, tem muita... Mas o lado comercial nunca vai atrapalhar a questão do treinamento. O campo tá antes, né? O campo sempre, né? E não reclama de nada, porque um clube europeu também, ele sai de uma cidade, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Não tem essa de, mas eu vou viajar, faz parte, né? O dia a dia ali faz parte do atleta também. A gente teve com o Chelsea, quando estava o Thiago Silva, o Jorginho, que até ficou bastante próximo a mim pessoalmente, de que, o cara, ele tem treino às 2 da tarde, às 4 da tarde ele tem uma relação comercial com a empresa tal, que vai vir a van, vai buscar. Não tem, eu não vou, eu não faço. O time do Manchester acabava o treino, todos iam atender as pessoas, todos. O Haaland, todos. Não é, tô machucado, não vou. Entendeu? Isso faz parte do DNA, que eu acho que isso, às vezes, é uma comunidade de uma universidade que estava lá assistindo. Essa questão do treinador foi diferente, mas é uma coisa que faz parte, né? Eu acho que a gente tem que... E aí, olhando tudo isso, nós, futebol brasileiro, falando de business, de negócio, foco no produto, quando você vivencia essas experiências como essa que você acabou de mencionar, Manchester City, Guardiola, esses detalhes que você contou agora aqui, nós estamos anos-luz do que é feito na Europa? Eu acho que sim e não. Eu acho que é muito mais uma... Eu acho que a gente tem uma questão de ganhar o jogo domingo ou perder, influencia em algumas coisas, né? Isso é uma coisa... Ainda está um pouco do nosso DNA, né? De você ter uma reunião na segunda-feira, o time perdeu no domingo, a reunião não existe, né? Porque, perdemos. E eu acho que isso prejudica um pouco qualquer planejamento, qualquer negócio que você for fazer, né? Então, mas eu acho que isso vem melhorando bastante. Eu acho que essa experiência dos clubes brasileiros tendo a vontade... Hoje existe uma vontade do clube brasileiro ir para os Estados Unidos. Existe uma vontade, você vê, o Flamengo fez a pré-temporada em janeiro, tinham 25 mil flamenguistas que num jogo de pré-temporada. Muitos que vivem nos Estados Unidos, né? Mas é uma coisa... Como um time num jogo de pré-temporada coloca 25 mil pessoas, não é brincadeira. Né? Então você tem essa vontade, eu acho que o clube, a gente traz também esse molde europeu
pro dia a dia, para sentar com o marketing de um clube e mostrar, olha, o europeu tá fazendo. Não tô dizendo que o europeu é certo, o brasileiro é errado. Eu não sou assim. Eu não acho que é por aí. Mas dividir as questões e entender, eu acho super importante. Como eu falo para um treinador de uma universidade americana, eu não acho que só o jogador brasileiro vai te resolver. Entendeu? Mesmo eu sendo uma empresa de jogadores atletas brasileiros que estou vendendo isso, eu acho que é um mix. Você vai precisar do japonês, você vai precisar do inglês, você vai precisar do americano. Te falar, na última Olimpíada, não, desculpa, na última Copa do Mundo, né, no Catar, tinham 8, se eu não me engano, são 8 atletas que passaram pela universidade. 8 do grupo de 28, 30, sei lá quantos foram convocados. 8, sendo um de Stanford. Imagina um menino, se formou em Stanford, com bolsa, e ele jogou uma Copa do Mundo. Imagina um menino que jogou a Copa América pelo Canadá, estava jogando com um atleta nosso. Olha o tamanho do negócio, entendeu? Então eu acho que tem esse... O negócio não é só de atleta, o negócio, né, o produto é o que a gente estava falando, é muito mais do que isso. Eu acho que a gente... Hoje, eu acho que o clube brasileiro, a estrutura de um clube brasileiro está pronto para ouvir. Talvez precise entender mais, querer ouvir mais. Mas eu acho que existe uma receptividade muito maior do que existia aquela soberba, não sei se é a palavra certa, que eu sou bem patriota, mas que a gente achava que As 5 estrelinhas. que ia resolver, entendeu? E não resolve mais. Se você não tiver... Hoje os clubes, você fala de clube, o clube viajando, enfretado para jogo nacional, são coisas que fazem diferença pro atleta. Opa. Quando o atleta volta da Europa, são coisas que eles perguntam pros clubes, mas vocês viajam de fretado? Sabe? São coisas que o clube profissionalizou, óbvio que isso envolve investimento, etc., mas é ganho competitivo, né? No fim das contas é isso. com certeza, com certeza. Isso é uma coisa da mentalidade americana. Você tá traçando um panorama que eu acho que acho que a primeira vez que a gente conversou faz uns 15 anos. Com certeza. Por aí. É verdade. Era um outro bicho. Era uma outra coisa. Era do tipo pegar o endinheirado brasileiro, entre aspas, que falar, ó, tem uma alternativa aqui pra você tentar até ser atleta. Hoje, pelo teu papo aqui, é outro negócio. Mas sabe né? por quê, Eric? Antigamente, o treinador ele poderia dar até uma bolsa completa. O que é a bolsa completa? É alimentação, moradia e o estudo, tá? Hoje, dependendo do atleta, ele pode receber passagem aérea, tá? Ele pode receber até uma ajuda financeira, não é normal, mas já teve atletas nossos que receberam ofertas, além da bolsa completa, uma ajuda financeira. Oi, tá? esse cara não joga aqui? Caramba. Você entendeu? Então, antigamente eu tinha que falar com uma família que realmente poderia investir em Pagar a algumas passagem, coisas. pagar a hospedagem, Exatamente. pagar a alimentação. que Hoje não é barato, hoje não. Hoje, se o menino é muito bom, tem jeito de fazer. Entendeu? Então, eu acho que mudou bastante. Desculpa Pode cortar, mas as mudanças que tiveram na própria regra da NCAA também interferem nisso. Né? 100%. Então, hoje, né, eles permitem que o atleta de basquete, futebol americano, receba. Né? Ele tem um acordo com alguma empresa, etc. Então, ficou diferente. Óbvio que o futebol ainda, perto de um futebol americano... Futebol lá é outro mínimo mundo. perto do Mas, universo. imagina um menino que jogou aqui no Corinthians, tem vários exemplos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Flamengo, Inter, que jogou a vida inteira. Chegou aquela... Na hora do vamos ver, furar a arrebentação às mesmo. vezes ele pode até passar essa arrebentação, mas ele já não vai jogar no Grêmio, ele vai jogar no São Paulo, talvez ele tenha que ir para um clube menor. E aí vai ficar naquela história, Aí ele não recebe, exatamente. blá, 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 Então ele blá, começa blá. a olhar e fala, putz, olha o que me trouxe. E aí eu pego muito desses meninos que estão nos Estados Unidos ou já se formaram, que passaram por esse caminho, para conversar com o menino que tá naquela dúvida. Tipo, será que o Ricardo, A2SV, tá me falando uma Tá me coisa chavecando aqui. ou é negócio só, ou realmente faz sentido. Então a gente faz muito desses painéis dos meninos que já se formaram, ou que tiveram até, né, treinaram com o time profissional de cima, e eles conversam e falam, putz, vem correndo. Entendeu? Porque o sonho dele ser atleta profissional, você não tá tirando. Esse Ainda é o mais grande. com o draft agora, com todo o modelo tá junto com a MLS. E é meritocracia, que é uma coisa que... Óbvio que a meritocracia é da análise do treinador, Sim. de quem está analisando, mas é uma meritocracia, não tem nada além disso. Quando o cara dá a bolsa 100% pro menino, ele quer que o negócio funcione. Ele quer que o menino, ele vai desenvolver esse menino para que ele produza o processo, entendeu? Então, você não tá falando, putz, eu tô indo para os Estados Unidos, eu não vou ser mais atleta profissional, que é o sonho de todos os meninos que vêm conversar com a gente, independente do nível que ele tá jogando, entendeu? Então, permite ainda que... E eu tenho exemplos.
né? Nada melhor que case. Quando você tem 4 mil meninos que já foram, pô, você tem muita história pra família conversar. Eu boto o pai conversar com o pai. Porque sai é um negócio, é porque a gente é uma empresa, entendeu? Mas você tem uma case que as famílias conversam e falam, putz, é isso mesmo. Eu só quero evitar que o dia que o menino é convocado, ele não fale, e o dia que ele não é convocado, liga 10 vezes pra gente. Eu quero tentar mostrar pros pais, Que é algo, mantém algo essa perene, né? mentoria, mantém esse desenvolvimento que é perene. A gente vai fazer um evento agora, que é um grande evento que a gente vai fazer, o maior da América do Sul. Eu vou trazer mais de 30 treinadores americanos. A gente vai selecionar meninos, são 60 meninos que a gente está selecionando, de clubes, de onde for, tá? Para esses mais de 30 treinadores assistirem eles em loco aqui no Brasil. Então o cara gostou, gostei de você. Isso aqui eu já posso oferecer. Você já tá draftando no fim das É um contas. draft interno, que nunca teve um evento desse tamanho na América do Sul. Então, como que você traz mais de 30 treinadores pro Brasil? Você precisa ter credibilidade, senão o cara fala, pô, não... Mas na França vão 100. Porque tem o apoio da Federação Francesa. Porque já tem uma chancela ali, já é outro bicho. Entendeu? Também, né? Tudo bem, eu vou trazer 30. Se eu vou fazer bem feito, que a gente tem essa preocupação, ano que vem eu trago 60, 70. E assim vai. Ano que vem você tem o apoio de um clube que fala, pô, Vera aqui, traz aqui, eu quero ver isso aqui. Entendeu? Acho que isso começa a trazer e a gente fala do Esfera, eu bato muito nessa tecla, porque eu gosto das pessoas que estão por trás, que eu acho que eles acreditam. É isso, tem que estar no DNA do clube. Pode ser Esfera, pode ser São Paulo, Corinthians, eu acho que tem que estar o entendimento do que é, né? E não, tipo, quando é meu filho, eu vou lá e tento descobrir, mas pro atleta da base, não quero ouvir sobre isso. A partir de tudo que você está trazendo aí, até com esse olhar de quem está lá nos Estados Unidos, qual o efeito do Messi, pelo que você tem observado e vivenciado, para o futebol nos Estados Unidos e para o seu negócio também? Eu acho que é grande, né? É absurdo. Uma pessoa que nem um atleta como o Messi. Primeiro, nos jogos, hoje o ingresso do jogo do Miami, com o Messi é uma coisa, sem o Messi é outra, né? Você tem um olhar globalizado, né? O mundo inteiro olha para aquilo ali. Olha, você tem uma Copa do Mundo chegando, você tem uma Olimpíada chegando, você tem um Mundial de Clubes, teoricamente, ano que vem chegando, né? Então você tem um mercado aquecido, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu trouxe uma universidade americana, eles fazem pré-temporadas no mundo inteiro também. O ano passado eu trouxe uma universidade que é forte e eu liguei pro João Paulo, do Palmeiras, falei, João, vou trazer uma universidade aqui, meninos de 18 a 22 anos, tá? Gostaria de fazer um jogo com o Palmeiras. Ele falou, não, óbvio, não sei o que. Eu falei, só, João, posso te pedir um favor? Eu preciso que seja um time forte. Porque a gente sabe, na categoria de base, por categoria, você tem 40 jogadores. Falou, posso botar o Estevão Hendrick? Não, calma. Não, falei, exatamente, devagar. Mas, aí ele falou assim, não, traz o melhor time possível, que eu também saí, que eles estão jogando campeonato. Não, eu vou trazer o time que vai jogar Libertadores, Sub-20, porque a gente precisa ter uma preparação. É forte o time? Eu falei, é forte. Bom, foram jogar 2-1 pro Palmeiras, duríssimo. Acabou o jogo, até o treinador, não lembro o nome dele, do Sub-20 do Palmeiras, até o que tá agora. Ele veio conversar comigo e falou, cara, que time é esse? Eu falei, é uma universidade americana. Ele falou, meu, aquele japonês ali. Eu falei, o menino tem 20 anos. Ele falou, caramba, menino diferenciado. Sabe, a surpresa, né? Porque quando você compete, você vê. Naquele time do Palmeiras estava o Kevin, que foi vendido. Sim. Acho que a Ucrânia, né? Você tinha 2 meninos da Seleção Brasileira Sub-20. Pô, e o jogo foi pau a pau. Entendeu? Olha que... E o Palmeiras hoje, uma das maiores, ou a maior base do Brasil. Né? Olha que impressionante. E não era o quarto, quinto time do Palmeiras, era o principal. Então, esses exemplos vão mostrando pra gente que é alto nível, né? E é legal isso, você mostrar, então preciso estar jogando no Palmeiras para ir para os Estados Unidos também. Não é assim, entendeu? Mas tem que estar no alto rendimento. Por isso o raio-x é importante. Se você não está no alto rendimento, você vai criar uma coisa que não vai acontecer. Mas, vamos lá, fazer um corte aqui. Vamos lá. Isso dentro da tua realidade. Mas tem uma série B, C de universidades também para isso, né? Sim, perfeito. Tem, né? São universidades, high school, enfim. Tem de tudo. Agora, quando você vem com uma família, hoje o dólar tá 5 e bateu 5,70, sei lá. Quando uma família vem com uma necessidade financeira, você precisa de uma bolsa.
para ganhar uma bolsa, mesmo no nível B, C e D, você tem que ter qualidade. Tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Agora não, eu vou para o nível C e eu tenho condições de investir uma boa quantidade. Bom, por isso que o raio-x. Eu te analiso assim, você está sendo analisado com a sua realidade, entendeu? Mas a nossa realidade hoje 90% das pessoas que procuram a gente é quem precisa de bolsa, entendeu? É o cara que está procurando essa ajuda financeira porque $50 mil não vai dar para ele, sem chance, entendeu? Então o cara tem que ser diferenciado. Então, agora não, eu tenho uma quantidade ou qualidade financeira alta, mas eu não tenho qualidade. Funciona? Não. Você tem um limite de atletas por time. Eu tenho força para chegar no treinador e falar, ó, esse menino não tá no nível que você procura, ele tem o potencial, já aconteceu, tá? Ele tem o potencial, mas ele não vai te custar uma bolsa. Você tem um lugar no time? Porque eles têm um roster cap, que eles podem ter 28 jogadores por time. Ah, não, esse ano eu consigo. Ele não vai atrapalhar o treino do menino, também não sou louco, não vou mandar alguém que não tropece na bola. Mas tem essa situação, entendeu? Mas a maioria precisa da bolsa. Não importa o nível, se você precisa da bolsa alta, você tem que ter qualidade. Qualidade que eu falo é jogar alto rendimento, tá? Normalmente, tá? Então, o menino que joga o Campeonato Paulista, Sub-15, 17, 13, 12, o que for, entendeu? Então, que não é fácil, já é um funil grande para chegar nisso. Mas é um funil que eles já fazem pra gente, né? Então, sim. Porque senão ele não aguenta nem o treino, a intensidade, aquilo que a gente tá falando. Você pega um menino, às vezes, do recreativo, um menino que treina 2 vezes por semana, ele pode até ter qualidade, mas ele não acompanha o treinamento. Ele se machuca. Não tá acostumado a treinar todo dia. Não tá acostumado. Por isso do raio-x de falar, tá bom, você tem qualidade no mundo que você tá vivendo, você precisa dar esse passo antes de ir para os Estados Unidos. Agora, como que eu dou esse passo no Brasil sem prejudicar o lado acadêmico? Esse é um desafio. Né? E essa era uma outra pergunta. Outro dia até um amigo comentou, ele brincou que ele foi ver uma filha dele que joga bem vôlei, e falou, não, agora tranquilo, vou à universidade e tal. Conversou com um treinador que ele conhecia americano e ele falou assim, o problema é que ela estuda muito. Tem isso também. Você tem que dar tem aquele equilíbrio que ele é até a página 2 que dá pra... não, tem que focar muito no estudo ou focar muito no esporte. A nossa realidade Brasil inicial, né, é o esporte... Desculpa, bati de novo. O esporte e a educação... Eu tô bem, até agora eles não andam tão paralelos, né, pela nossa realidade, que às vezes o menino tem que treinar 2 períodos e etc. Aí você tem que estudar à noite, tem uma dificuldade maior, mas tem soluções. Dá um exemplo do São Paulo. São Paulo tem a parceria com o Objetivo. É um grande colégio de São Paulo. Então o menino está treinando em alto rendimento e está estudando num colégio bom. Então não está prejudicando. É só talvez um horário alternativo, isso faz parte. Mas como você melhora no esporte? Treinando. Não tem outra receita. Então não tem, você tem que treinar mais. Se você treinar 2 vezes por semana e o outro treinar 5, provavelmente o de 5 vai desenvolver mais rápido. Assim como se você estudar 2 vezes por semana ou Mesma estudar coisa. 5. Não, sem dúvida. Sim, e na verdade, assim, né, como funciona nos Estados Unidos, as faculdades, às vezes, ela tem, as grandes faculdades, vamos falar de uma Ivy League, que é um absurdo, que é Harvard, etc. Como você acha um menino que joga muito e seja um gênio? É difícil, mas elas têm também alguns slots que eles chamam, que o garoto, por fazer o esporte, ele entra por uma porta lateral. Ele tem um estudo do bem aqui. Obviamente, ele não é um garoto que nunca estudou, mas ele não tira a nota do menino que faz aplicação para Harvard normalmente. Né? Eu tive meninos que foram para Stanford, foram para Columbia, que foram para Michigan, que não iriam se não fosse o esporte. Se ele fizesse aplicação normal, ele não ia entrar. Entendeu? Então, essa é uma ajuda grande, e eu estou trazendo essas grandes universidades para o Brasil. Então, a chance da pessoa está aí, né? De ser selecionado e, pô, nada melhor que em loco. Por mais que a gente tenha 20 anos de trabalho, conversa com os treinadores diariamente, o cara tá olhando, eu não preciso falar nada. Entendeu? Pô, gostei daquele número 12 ali. Quem que é? Entendeu? Então, cabe a gente a fazer a seleção bem feita. Porque se a gente selecionar bem feito, naturalmente vai funcionar. E aquela família, por exemplo, que tem o outro lado, né? Estamos falando desse lado, pô, pá, tal, vai, pá. E aquela família que, dentro do seu raio-x, um exemplo apenas, tem o sonho presente, todo aquele, né? Poxa, quero tentar esse caminho para o meu filho, mas isso não é possível.
Qual o Mas isso apoio... não é possível por quê? Por exemplo, dentro do que você está falando, de repente o garoto ele não consegue Esportivamente. esportivamente e aí não dá para seguir esse caminho. Em cima disso, qual o trabalho de orientação para uma família que também, além do próprio atleta, ela também fica frustrada? Sem dúvida, sem dúvida. Você trabalha Eu com a- N frustrações também, né? Eu acho que na frustração, o mais importante é você ser correto e falar a verdade, o que é, né? Você vira para um menino de 13 anos, 14 anos ou 15 anos e fala, olha, você não está no nível que a gente procura, é uma coisa, você tem um tempo ainda para desenvolver. Então eu dou, não é que eu também dou um não e não dou uma receita. A gente dá uma receita. Então hoje você tem 14, 15 anos, você não está no alto rendimento, o que você tem que fazer primeiro é entrar no alto rendimento. Entendeu? Como você entra no alto rendimento? Treinando, fazendo avaliações, etc. Né? Mas se ele está com 18 anos e não, é um não. Entendeu? É um não que, olha, desculpa, mas com essa formação que você tem, esportiva, financeira e educacional, os Estados Unidos não é um caminho para você. Entendeu? Não é que ele está comigo há 10 anos para eu falar esse não. Entendeu? Se eu não fizesse o raio-x, é diferente. Imagina eu fico com o menino 10, do sub-10 ao sub-18. E no 18 eu falo não, que é o que acontece numa base. Né? E natural, não estou dizendo que é um não que é errado. Não, natural é um não certo. Infelizmente, você não Daqui pra frente não dá. dá para você. Aí você tem uma frustração enorme se você não tem um caminho, se você não tem uma solução para esse menino. Porque o não vira não, procure outro Não, clube. tchau. Tchau, né? No meu, não. Eu tô dando um raio-x, eu tô dando uma solução. Se eu levo ele até o 17, 18, eu tenho que entregar. Entendeu? Senão eu não vou levar. Entendeu? Se ele tá comigo desde os 14, a gente botou uma meta no 15, não atingiu. No 16, não atingiu, a gente Tchau. parou. É muito difícil eu falar o não, não. Depende da idade. Se o menino chega com 20 anos, entendeu? Ou é ou não é. Não tem mais. Eu levo meninos até 22. Ainda dá, entendeu? Porque a faculdade normalmente você forma com 18, 19, vai estourando. Então você até 21, 22 anos. E esse é o melhor menino, bem no sentido de que ele já esgotou Já tudo. foi, né? Porque o sub-17 ainda tem o sub-20. Ele ainda tenta alguma coisa. Do sub-20 em diante é onde é um funil maior. Né? Maior, eu digo que, tipo, não dá mais. Não. Entendeu? Então é um menino muito interessante para mim. Mas nos Estados Unidos existem várias regras de que você, com quantos anos você pode ter feito isso, aquilo, isso que é importante desse raio-x justamente para mostrar para ele que você tem que ter percorrido alguns passos e não adianta chegar comigo com 25 anos e falar, eu quero ir para os Estados Unidos agora. Eu cansei de conversar lá atrás com um menino com 17, 18 Não rola um anos. MBAzinho, não? 18, 19 anos, e o menino voltava pra gente com 23. E acontecia exatamente o que a gente tava falando. Né? De tipo, Tentou? Tentou, eu entendo. Putz, eu também já tive sonho de ser jogador de futebol, eu entendo. Mas a gente, como pai, a gente tem que ter responsabilidade de mostrar que, olha, deixa eu entender o que é isso. Né? Isso que eu acho legal quando eu converso com o pai. Então, e eu falo dentro de casa, né? Por mais que eu trabalhe com isso. Mas eu tenho que mostrar pro meu filho, o que eu falo com ele? Olha, vamos ver o jogo contra o Palmeiras da universidade. Olha esse menino que você tá vendo jogando com o Messi, até outro dia ele tava jogando na universidade. Olha a estrutura da universidade. Essa é a minha ferramenta de mostrar. É tentar convencer ele de que pode ser legal. Natural, né? um caminho natural, Eric. Eu não posso, a vida é dele. Entendeu? Lógico. Mas eu não quero que ele perca o sonho de ser atleta profissional. Muito pelo contrário, porque o menino abre mão de muita coisa para estar ali, né? Socialmente, dia a dia, um menino cedo, de 12 anos, deixando de fazer as coisas, de estar com os amigos e acordando 6 horas da manhã para treinar sábado. Eu acho fantástico, né? Eu tenho orgulho danado, porque você fala, olha que legal, né? O menino tendo uma vida real com 11, 12 anos, né? Porque a vida real depois dos 18 é o que acontece. Vai trabalhar, você tem chance de ser mandado embora, é a vida real, né? Se você não produzir, não se esforçar no seu trabalho, que eu acho que acho que a base do clube bem feita, o menino bem orientado, é uma baita escola, não tem escola melhor de vida, né? E agora, você tem que entender quais são meus planos, o que eu posso, a curto prazo, longo prazo, o que pode me trazer tudo isso? Acho que essa é o grande desafio. E acho que a conversa com os pais, que o menino vai ouvir, mas às vezes eu tenho meninos que hoje falam do nosso programa super assim, nossa, eu amei quando eu estava aqui, meninos que passaram pelo Corinthians, eu falei, primeira reunião com você, eu conversava com você estava no celular olhando para baixo.
Porque o cara não queria nem ouvir, o pai dele levou ele lá, ele queria jogar no Corinthians. Que faculdade americana o quê? Só que depois que ele entendeu tudo, foi, viveu, e até alguns chegaram no profissional, eles falam, caramba, é o máximo. Mas, então o pai que tem que ter esse entendimento, né? Acho que a nossa, pela maturidade, etc. Só que às vezes o pai também vai no sonho com o filho do profissional, que é difícil esse conhecimento. Você falou agora, de repente, falando com um determinado atleta, ele estava ali olhando o celular e tal. Aí você citou exemplos aí de outros países. O atleta nessa faixa etária, em outros países, tem uma outra visão? Eu acho que é igual. Eu acho que é igual. Mas É geracional, na sua opinião? Eu acho que é geral. Com todo menino que joga numa base do clube, o que ele quer? Ele quer ser atleta profissional. Eu também queria. Não estou dizendo que é errado. Eu digo da postura. Mas eu acho que a partir do momento que você tem um apoio de uma federação, que você tem apoio de times, que você tem apoio de pessoas, formadores de opinião, isso vai mudando. Vai dando mais peso. Né? Se a Federação Francesa está fazendo um plano, ou a Premier League está fazendo um plano de carreira. É um plano de carreira, 100%, Érico, perfeito. Você tem um plano de carreira que existe esse caminho, você vai indagar a Premier League, entendeu? E você não assinou com o Chelsea? Você não assinou com o Chelsea porque talvez o funil é muito apertado, né? Quantos atletas... E para mim, atleta profissional é o atleta que vive de ser atleta profissional. Esse é o meu atleta profissional. Você profissionalizar um atleta do sub-17, sub-20, fácil. Fácil não, né? Mas muitos se profissionalizam. Mas você vai viver do futebol? O futebol vai poder que seja o sustento da sua família, dos seus filhos? Esse para mim é o atleta profissional. Né? E eu tenho vários amigos do meio do futebol, Caio Ribeiro e N, que eles me indicam o jogador. Que eles falam, pô, quando você vê que é um menino, né, que o pai pode entender, ele é o primeiro... o filho do Tite passou por isso. O Matheus fez faculdade lá fora. O Matheus que é assistente do Tite. Né? Hoje o filho do Dodô, o filho do Silvinho. Tem vários exemplos aí de pessoas. O filho do Sangalete está com a gente agora também. Pô, o Sangalete fala... O filho tinha meio que parado dessa vontade de jogar futebol, já tinha passado por uns clubes. O filho do Fábio Aurélio, São Paulo, tá lá nos Estados Unidos agora. E, pô, o cara chegou. Você acha que o filho dele não podia jogar em algum clube? Lógico que podia. Mas a hora que ele vê que tem esse caminho, que ele sabe o funil do jeito que é, né? E por que não? Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio nosso. É passar essa informação correta. Que o pai entenda que é alto rendimento, que ele não vai perder o sonho, muito pelo contrário. Eu acho que os clubes brasileiros, é importante o entendimento do clube também, né? Porque pode ser um caminho de plano de carreira. Pô, se a Premier League tá fazendo, a Federação Francesa tá fazendo... então aqui não vou fazer, não. Mas você entendeu? Eu sou zero dessa questão. Porque eles fazem, também temos que fazer. Muito pelo contrário. Não sou assim também. Mas, caramba, se esse nível de federação, desse nível de competitividade que eles estão olhando para esse mundo como uma alternativa de plano de carreira, porque é muito melhor você dar esse plano de carreira do que virar pro menino e falar tchau. Porque as pessoas do clube sofrem. Você acha que um treinador do sub-20 não sofre de dispensar um menino que ele viu ali... Crescer, né? Crescer do sub-10 ao sub-12. Pô, com certeza, é ser humano, óbvio que sofre. Entendeu? Pô, mas se você tem esse caminho, que o menino vai usar tudo que ele viveu durante 12 anos, que a família fez um esforço danado para ele estar treinando, para ele estar nesse mundo, final de semana que você não tem, e os outros irmãos, né, sofrendo com isso, porque, né, pô, olha que legal você usar isso e ganhar uma bolsa de 50, 70 mil dólares, né? Olha que interessante, sem perder o sonho de ser profissional. E com diploma, porque o diploma ninguém te tira. A sua formação ninguém te tira. O não do futebol, infelizmente, é natural, faz parte do processo, né? Isso você acaba perdendo. Mas e o seu diploma? A sua formação? E eu ainda falo para os meninos, né? Quando ele estava na base, foi para lá com 19, 20 anos, fez faculdade, com 24 se formou. Nos Estados Unidos, a maioria vai para o profissional nessa idade, porque a base deles a faculdade é muito forte, o nível, então não é que ele está com pouco desenvolvimento. Não precisa, né? Não precisa subir já. Né? Exatamente. E aí, com 24, aí sim, você quer ficar um ano sabático, tentar jogar, não tem problema nenhum. Você já está num nível emocional e físico pronto para isso. Se você não for draftado, pode tentar. Tive meninos que foram para a Europa, estão jogando em ligas menores na Europa, beleza, mas você tem seu diploma. O que dói meu coração é ver um menino que ficou dos 8 aos 20 anos no clube, abrir mão, ficou tentando, aí chega com 25, 26, fala, caramba, e agora? Isso dói.
né? Porque você cria um trauma familiar, às vezes, né? Você cria uma depressão no menino desse, que ele vira aquele ex-atleta que fica o dia inteiro falando, pô, sabe aquele ali? Jogou comigo. Sabe? É doloroso você ver isso, né? E você fala, caramba, por que talvez num tempo aí, num processo, ele não usou isso positivamente? Porque o menino só vai jogar numa faculdade top se ele passar por isso. Então, se ele passou, por que não ter essa conquista de você estudar lá fora com uma bolsa de estudo numa grande? Pô, tem jogo de universidade que tem 6.000 pessoas, 8.000 pessoas assistindo. Estrutura, pelo amor de Deus. Tem análise de desempenho, tem tudo que tem um clube de base. Óbvio que tem faculdades e faculdades, né, Eric? É aquilo que a gente estava falando. Mas as de ponta, que eu acho que é para esse menino top, tem tudo isso. Você não vai perder nada. Você tem um centro de alimentação só para atleta. Você tem professores extras para os atletas, porque eles viajam. O cara tá na Carolina do Norte, ele vai jogar em Miami, ele sai de avião, fica em hotel, fica 2 dias lá, e depois volta. Ele perdeu aula desses 2, 3 dias. Ele volta, ele tem um suporte acadêmico. E a hora que ele chega lá, ele vê que se eu não levar a sério, eu perco tudo isso aqui, eu já vi aprender inglês rapidinho. Eu vi, a mãe fala, cara, ele nunca estudou, ele falou, mãe, não tenho tempo para conversar comigo porque eu tô estudando. Ela nunca ouviu isso do filho. Então olha que legal já porque ele entende que se ele não se dedicar, só que você tem todas as ferramentas. Uma coisa é você se dedicar com as ferramentas. Quando você não sabe nem para onde ir, é difícil, né? Então isso é muito legal. Por favor. Não, vai. Eu ia falar de F-Series, mas F-Series, vai lá. Não, poxa, você tem toda uma bagagem, né? Aí, como empreendedor, além de tudo. Na prática, qual o desafio de se empreender? Eu acho que o grande desafio que a gente comecei em 2005, né? Como um hobby de um ex-menino que passou por isso, né? Eu e o Vilar, que é meu sócio, a gente tinha passado pelo universitário dos Estados Unidos. Ele seguiu, foi para a Europa jogou na MLS, etc. E você tinha uma vontade muito grande de treinadores americanos falando, pô, como que eu arrumo mais meninos, mais brazucas para vir para cá, no mundo que o Brasil era um absurdo. Só que eu não conheço muito, tem a língua como uma barreira, você tem um mundo muito diferente quando o cara vai para Inglaterra, que é mais fácil. Como que você faz como vocês não querem montar um negócio e começar, e você começa dentro de casa, né? Naquele antigo home office e um hobby, né? Que você fala, pô, que legal, trabalhando com isso. E você vê a coisa desenvolvendo, né? De repente você tem 20 anos com 4.000 meninos. E eu acho que o grande desafio é você deixar o emocional de lado, né? Porque você se envolve com as famílias também. É o que a gente tá falando de um treinador do Sub-20. A gente também se envolve. Você acha que é fácil para mim olhar um raio-x e falar, putz, o menino vem cheio de esperança e fala, não vai, né? Então, ao mesmo tempo que quanto mais números você tiver, o seu negócio cresce, mas ao mesmo tempo você tem que ser correto e claro com a família. Eu podia criar vários produtos onde, vou te desenvolver, sabendo que ele não ia chegar. Só que isso, para mim, não... Eu tenho um lema muito claro dentro da empresa. Não faça o que você não faria com seu filho. Simples assim. O dia que eu sento com o pai, converso e faço um raio-x ou falo sobre o produto, eu penso como se fosse meu filho. Que eu acho que isso tem um peso muito grande, né? Você não vai trabalhar o seu filho como uma... Se eu pegar essa caneca aqui, custa $1. Tó, $1, acabou, beleza. E quantos futuros a gente se envolveu? Como a gente influenciou mandando o menino para A, B ou C? Né? Olha a responsabilidade que você tem dentro disso. Então, acho que esse desafio que a gente tem de empreender, você ter número, qualidade e ser claro, eu acho que esse é um que a gente não vai perder, tá? O dia que eu passar para o lado só negócio, aí você esquece. Porque eu acho que dá para você ter um negócio sustentável, sendo claro e fazendo a coisa certa. E a gente entrando aí de FC Series que você falou, Eric, veio tudo da 2SV. Então, imagina hoje, eu tô sentado com o Guardiola, conversando com ele, com a equipe dele, ou conversando com o Chelsea, Real Madrid, etc. E há 20 anos atrás eu estava tentando convencer um menino a jogar numa universidade americana. Então, você vai de conversar com... né? Pô, a gente é do esporte, gosta, então, de repente, você está conversando... O Rogério Ceni foi um que a gente levou o São Paulo para fazer uma pré-temporada, pô, foi o meu grande ídolo de menino, de repente eu tô conversando com ele, jogando tênis com ele, graças ao esporte, o que a gente fez, ao negócio.
Entendeu? Como que você consegue trabalhar isso de uma coisa sã? Porque o futebol é uma coisa que é apaixonante, né? Para todos nós que nos envolvemos com isso. Então, acho que o desafio, te respondendo mais claramente, é isso: é você ser claro, correto, não deixar que o negócio ultrapasse o sonho, a realidade, olhando do lado da família também. Eu acho que, graças Tá a com o olhar Deus. do cliente e não do dono, né? E Nesse falar caso, né? faz como se fosse seu filho, ponto. Acabou. Aí você responde tudo. Né? Então hoje eu tenho mais vaga do que menino pronto. Isso é fantástico. Se eu tiver 5 mil meninos, eu tô falando 200 por ano. Amanhã eu tenho 1.000, eu vou conseguir mandar os 1.000. Então a empresa, a credibilidade que a gente tem lá fora é muito grande. De eu ligar pro treinador de Stanford e falar no WhatsApp. Isso, que peso tem isso? É muito grande. Porque hoje, como tem muitas empresas, o que eles fazem? Eles mandam e-mail pro treinador. E a maioria, o cara fala: Ricardo, eu não consigo responder. Sim, Só do porque Brasil o eu tenho. assédio deve ser É gigantesco, né? gigantesco, né? Então, eu não sei se eu gosto de usar muito essa parte, mas é como se fosse um empresário do futebol, né, Universitário. universitário, que fizesse a coisa andar, né? De você falar assim: putz, você quer estudar na Carolina do Norte, ou Chapel Hill, onde for, eu não tenho limitação. Ah, com essa escola eu não converso, ou com esse time eu não converso. A gente conversa. Agora, é para você esse time? Né? Numa subjetividade que tem o futebol, aí são anos de experiência que ajuda a gente a fazer esse raio-x. Né? Eu poderia ter 5 mil meninos no ano? Poderia. Só que o ano que vem minha empresa não existe mais. Talvez tenha 1.000. 2 Não mil, existe mais, 200, porque 100, acabou. se eu mandei menino que não estava com o raio-x errado, o treinador acreditou uma vez, na segunda não acredita mais. Entendeu? Se eu forcei a barra numa situação, como eu falei, eu tenho uma credibilidade para sentar com o treinador e falar assim: ó, esse caso é assim. Você quer? Tô muito claro. É um menino que tem qualidade, tem potencial. Tinha um menino que a gente mandou para high school, até tinha passado pouco pela base de São Paulo. Eu liguei pro treinador e falei assim: olha, chama Pedro Dolabella, ele sabe. Eu vou pedir um favor. Esse menino tem qualidade, não tá pronto ainda. Você pode botar ele no roster, né? Pra ser. Ele falou: posso. Eu falei: esse menino tem alguma coisa que ele é diferente. Mentalmente, o menino vencedor. Pô, o menino foi. Hoje ele tá jogando na USL, né? Que a liga virou Abaixo. profissional, virou All-American, que chama que os melhores atletas, foram considerados os melhores atletas dos Estados Unidos universitário. Então o menino começou como um pedido. Mas ele conquistou. Óbvio que a gente ajudou, né, a pedir esse primeiro favor, mas graças mas a gente É consegue. a velha história. A frestinha da janela foi aberta por vocês, ele que tinha que entrar lá e se E virar. já tive meninos que, base de clube grande, chegou lá e não aguentou. Durou 6 meses e teve que voltar. São poucos, porque a gente também faz muito trabalho aqui para evitar isso, né? Esse bate e volta não é legal para ninguém. Nem pro treinador, pra família, nem. Mas acontece. Se o menino não. A gente tem um pouco, acho que às vezes o brasileiro, ele não gosta de ser testado. Você pega. Os Estados Unidos é intenso, né? Não tem aquele. E chegou lá, se ele jogou no São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Não faz Não diferença vai fazer nenhuma. diferença. Você tem que provar aqui dentro. Pô, tem meninos que jogam Mundial Sub-20, da África. Não é brincadeira. Americano, alemão, japonês tem muita qualidade. O mercado japonês é muito interessante. Hoje é uma procura muito grande com o atleta japonês, porque ele é muito dedicado. O japonês costuma Ele tem uma questão difícil disciplinado, cultural, né? que é a questão da língua. Eles para aprender o inglês bem é difícil. Mas é um mercado que a gente eu trabalho com meninos de outros países, né, que começaram a indicação de pô, tem uma empresa no Brasil que trabalha bem, tem relação, a gente trabalha com espanhol, tem escritório na Alemanha, trabalha com japonês, e eles são muito respeitosos, acho que isso é legal, assim, sabe? A coisa funciona bem. FC Series. Vamos lá. Se vai dar tempo, não sei. É outra história. Não, tudo bem, a gente não tem limite de tempo aqui, mas... por que surgiu a Florida Cup e por que ela foi super fácil? Em 3 minutos. Não, brincadeira, mas... qual foi esse caminho de vir a ideia de fazer a Florida Cup e depois ela virar esse braço, né? Porque veio, acho que, se eu não me engano, no começo era a Alemanha, né? Alemanha que e tinha Brasil, parceria, né? Alemanha e Brasil. E aí, conta pra gente um pouquinho dessa Vou história. falar o que eu vivo hoje eu tomo conta muito da 2SV, né? Sou Sim. sócio da FC Series, da antiga Florida Cup. Então, o Vilar, que é meu sócio, né? Ele fez faculdade, Penn State, na mesma época que eu fiz, nos Estados Unidos. A gente saiu de um colégio tradicional aqui no Brasil, que era Porto Seguro, né? E sempre querendo jogar o futebol num nível mais forte. E aí aquela história, não dá para jogar se você estudar. Naquela época era muito mais difícil. Então, fomos para os Estados Unidos, fizemos. Ele seguiu, foi draftado, né? Seguiu, foi para
até na Alemanha no começo, depois ele voltou para os Estados Unidos. E numa dessas ida com a Alemanha, imagina, um menino que saiu de São Paulo, bem formado, uma base forte, começou a ver um negócio também, não só como atleta, então acho que ele tem um mérito muito grande nisso, desde cedo, ele mesmo sendo atleta profissional, ele não esperou acabar a carreira para começar a pensar o que fazer. Então aquilo tudo foi, acho que a formação, né? O cognitivo que a gente fala hoje virou muito, as pessoas falam muito, né? Eu acho que já foi bem apurado. Então ele começou a ver pré-temporada, aí o pessoal nos Estados Unidos falou, pô, vamos fazer um torneio de pré-temporada aqui nos Estados Unidos, você consegue ajudar a gente, você jogou na Alemanha, você tem conhecimento no Brasil. Aí tudo começou assim, né? Então vamos fazer um desafio Brasil e Alemanha, tem questão de calendário, aí tinha aquele desafio, o alemão querendo jogar mais pra frente, o brasileiro não querendo fazer não tendo o que fazer. Pré-temporada. O brasileiro não tendo data para nada. Às vezes a data, você não tem uma divulgação tão cedo para você entender, então... Mas começamos bem, eu acho que o Edu Gaspar tem o Alexandre Matos também, teve um ganho, uma ajuda grande, ele, o Edu Gaspar, lá no começo, né, que foram caras que falaram, putz, a gente quer fazer essa pré-temporada fora, como funciona. Acho que Orlando foi uma cidade, né, a cidade mais visitada dos Estados Unidos, então são mais de 70 milhões de pessoas por ano, então tem um apelo brasileiro muito grande. Então a ideia foi essa, e fez um torneio com 4 times, era Fluminense, Corinthians e 2 times da Alemanha, FC Köln e Bayer Leverkusen, né, foi o primeiro, e aí a coisa começou a andar, né, andar, aí o Corinthians fechou um contrato, acho que fez 3 anos seguidos, aí o Palmeiras foi uma vez, São Paulo foi. E o nosso grande desafio era ter sequência, né? Principalmente no Brasil, é você conseguir programar com os clubes que isso fizesse parte do calendário. Mas eu entendo, o clube lá atrás era difícil porque você também não tem um calendário definido. Então você não pode se comprometer uma coisa que você talvez não tenha. Mas a coisa andou bastante, né? Os clubes internacionalizar a marca era o grande questão, mas mais uma vez, para você internacionalizar tem que ter sequência, não adianta você fazer e você participou um pouco, né, Eric, lá no começo, então você sabe como é que é. E aí a gente teve a oportunidade de ter um grupo americano por trás, hoje, que é a cidade de Orlando, que comprou a ideia e falou, pô, vamos fazer em julho também com os grandes clubes europeus, né, que aí você pega o americano em cheio, né, porque o americano ele torce pro Chelsea, pro Real Madrid, pro no Arsenal, então é uma coisa que você não depende do brasileiro, né, que mora fora para ir no jogo, né? Porque hoje o grande desafio nosso é esse, do clube brasileiro, quem assiste? É o cara que mora lá fora, que torce pro São Paulo, Palmeiras, pro Corinthians, pro Flamengo, né? Você tem uma limitação óbvia, né? E a hora que a gente deu esse passo em julho para os clubes europeus, os grandes clubes europeus, né, que são os ingleses e Real Madrid, aí a gente fez um jogo Arsenal e Chelsea, bateu o recorde do estado, 63 mil pessoas, e o ingresso vende assim, né? E quando você faz um jogo do brasileiro, você tem, né, mais uma vez, mas você tem que fazer um processo. Só que, mais uma vez, a hora que você fez esse processo pro clube europeu, naturalmente os brasileiros também gostam, né? Fala, putz, eu tive chance de estar mais envolvido com isso. E hoje... O bonde passou, foi. Mas eu acho que... Não foi mais draftado, né? Perdeu. Não, mas eu acho que tem esse peso, mas ao mesmo tempo tem esse espaço. É questão de fazer. Então, hoje a gente vai ter de novo uma edição agora em janeiro com clubes brasileiros, né? Que isso é legal, de você voltar com essa edição. A gente tinha meio que parado, então vamos voltar e aplicar tudo que a gente aprendeu nesses 5 anos com os europeus e tentar dividir isso e ajudar, né? E que os clubes consigam cada vez mais brigar por esse espaço, que é importante, né? Ainda a gente deve divulgar essa semana, né? Quem são os clubes. Então, eu acho legal isso, você ter esse entendimento do clube, essa vontade do clube. Antes era muita gente também tentando empurrar mais que o clube. Hoje é uma vontade do clube querer participar, porque eu acho que é importante. Tem como negócio, faz sentido. Muitos clubes hoje procuram, né? Hoje uma verba em dólar é muito maior do que uma verba em real, né? Um patrocínio, etc. Só que para você ter tudo isso, tem que ser feito um trabalho, não tem segredo, né? Hoje você tem clubes, né, como São Paulo, New Balance, é Americana, né? Então você tem alguns jeitos de você também trazer para o seu patrocinador coisa interessante,
né? E aplicar coisas que fazem sentido. Acho que o jogador gosta, normalmente o jogador gosta também de sair dessa mesmice da pré-temporada. Eu acho que é uma coisa que é até para o grupo como um todo, você vê naturalmente. E é igual, né? A gente fala muito do europeu, mas as questões são iguais, né? O europeu também viaja, etc., mas ele também gosta de estar ali, mudar de ares um pouquinho, entendeu? Às vezes a família vai, então na folga você pode passear com a passear com a família e tal. família, entendeu? Então são coisas que. Mas quando a gente fala de pré-temporada, e eu participo muito dessa área da FC Series, da antiga Florida Cup, a minha área é muito da parte técnica. Então, a entrega técnica é fundamental. Por mais que tenha o lado comercial, etc., isso faz parte porque o projeto é maior. Mas o treinador não pode ter nada que ele não teria aqui, ou melhor. Entendeu? Então, isso isso a gente nunca vai abrir mão também, porque isso é uma coisa importante. Porque senão depois vira um amuleto também, sempre. Vamos fazer a pré-temporada, por isso. Não. A parte técnica vai ser entregue com certeza. Projetos para o futebol feminino? Temos, né? Eu tenho até, muito legal você ter falado isso. A gente tem um atleta nosso, porque é legal, com mais de 20 anos trabalhando, alguns atletas nossos estão virando treinadores de universidades americanas. E um atleta nosso virou treinador de um time feminino de uma faculdade grande. Né? Até levou uma assistente brasileira, que acho que ela trabalhava na Ferroviária, que é um clube que tem um futebol feminino bem tradicional. Então a gente tem esse desafio, né, de trabalhar e mostrar. Eu acho que o futebol feminino cresceu muito no Brasil, né? Hoje as condições do futebol feminino no Brasil é muito melhor do que era antigamente. Então o desenvolvimento das atletas é muito maior. O futebol feminino lá fora, nos Estados Unidos, é muito forte, né? Das americanas em si e de alemãs, etc. Também o mundo inteiro vai para lá. Então, mas a gente tem um projeto muito forte, porque hoje, infelizmente, eu falo, hoje 90% é masculino do nosso trabalho, entendeu? Mas eu venho batendo muito nessa tecla que a gente quer abrir, acho que com um treinador brasileiro que entende a atleta brasileira, eu acho que isso tudo vai dar ferramentas para a gente dar oportunidades para as meninas também poderem traçar esse caminho, né? Porque o número de meninas que foram para os Estados Unidos através do futebol é pequeno, comparando com o dos meninos, entendeu? Então a nossa obrigação aqui é aumentar esse número, aumentar essa informação no futebol feminino também. Muito bem. George, Sim. eu tinha tanta pergunta pra fazer que eu vou segurar. A gente vai ter que fazer outro programa. Eu falo muito, né? Desculpa. Não. Tem bastante Espetacular. Você não conteúdo. dormiu, hein? Você falou que ia Isso é dormir. bastante conteúdo. é outra história. Espetacular. Mas agora você não tá preparado. Chegou a hora do momento, George. Qual situação da sua vida que você mais se arrepende e hoje, com o olhar do tempo, você faria diferente? Em qualquer... Seja pessoal, profissional. Maria, boa pergunta, hein? Eu acho que eu acho que eu queimei um pouco a minha língua na questão dessa questão do esporte, educação, de meu filho nunca vai jogar futebol, meu filho nunca vai entrar nesse mundo, não, é os Estados Unidos, não quis jogar futebol no Brasil. E talvez eu demorei um pouquinho a perceber isso, né? Falando um pouquinho do esporte, que é o que a gente gosta. Até em casa, como a gente discute as questões, sempre foi a questão estudar. Primeiro, não tem o que tirar, né? E falar, não, futebol no Brasil, não, isso aqui não é para você, etc. E eu acho que eu me arrependo muito, porque o que eu tô vivendo com ele, eu acho que o que ele aprendeu nesses últimos 3 anos de base, ele começou no Referência, que é outro clube muito legal em relação ao cidadão, etc. Eu acho que eu me arrependo um pouco de talvez não ter estudado um pouquinho mais esse mundo antes de julgar que, não, a base não é para o meu filho, ou, esse mundo a gente sabe que não são os melhores que jogam. Sabe aquelas coisas bobas que às vezes a gente fala sem viver? E hoje eu estou vivendo uma coisa muito diferente, porque eu vejo que tem meritocracia, tem uma preocupação, falar ele está no São Paulo, né? Com a família, com o menino, existe uma preocupação muito grande de como desenvolvê-lo, de explicar que... Outro dia teve uma palestra falando, olha, muitos não vão ser atletas profissionais,
né? Que a gente sabe que o funil é mais, sabe? Essa preocupação, essa pressão que a gente como pai às vezes coloca no menino depois que ele entra. Então acho que talvez se eu tivesse estudado um pouquinho antes esse mundo sem fazer um julgamento errado, né? Eu vejo hoje meu filho falar com Altair Ramos, né? Que é um grande uma grande pessoa dentro de São Paulo, converso com meu filho diariamente e imagina, viveu com o Tele Santana na época áurea, meu filho até pergunta o que é Tele Santana, pai, não sei o que é isso. Outro dia eu acho que o Biagioto chamou ele de Juninho Paulista, ele falou, pai, mas isso é um elogio ou não? Né, até brinquei com ele, ele falou, acho que é um grande elogio, porque sabe, porque é pequenininho, rapidinho, não sei se era essa, eu falei, é um grande exemplo. Então eu vejo que às vezes a gente julga algumas coisas, né, às vezes até uma insegurança de achar que não vai dar certo, etc. Então é uma coisa que talvez eu teria feito diferente, né? Mas a minha vida ali, a gente como família, a gente sempre brigou muito pelo esporte, por estar unido, por dar apoio, né? Dos sonhos dos nossos filhos, né? E às vezes a gente não quer que nossos filhos talvez tenham uma frustração, a gente afasta, né? Que eu acho que isso às vezes, principalmente no futebol, eu acho que, e a gente que morou nos Estados Unidos muito tempo, né? E eu tenho uma vida um pouquinho diferente, aí você fala, caramba, será que... E eu acho que isso é um arrependimento que talvez se eu tivesse olhado antes, graças a Deus deu tempo ainda dele de passar por isso e viver isso, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu teria estudado um pouquinho melhor do que às vezes fazer um julgamento, né? E errado, né? Então eu acho que isso é uma coisa pensando no esporte. Mas eu fui para os Estados Unidos até um pouquinho mais tarde, então talvez eu fiz engenharia civil no Mackenzie antes de ir, né? Comecei a faculdade aqui, isso é um arrependimento, porque eu entrei na faculdade e eu jogava futebol pela faculdade. No Mackenzie tem esse negócio de bolsa, né? Eu ganhava bolsa, aí eu fui para trabalhar na OAS, numa construtora, e eu era estagiário. E tinha um campeonato interno de futebol da OAS. E eu jogava pro time da diretoria. E acho que por jogar direitinho naquele mundo que ninguém sabia jogar, então o dono da OAS, as pessoas me idolatravam, mas eu, de engenharia mesmo, horrível, péssimo, não gostava. E eu falava, nunca vou ser bom profissional numa coisa que você não se dedica. Não tem como ser bom profissional se você não se dedicar a uma coisa que você queira. Eu lembro que eles abriam umas plantas assim, falando, não, você tem que fazer a medição disso. Eu olhava para aquela planta e falava, meu Deus do céu. Entendeu? Então, acho que eu demorei também um pouquinho de tomar essa decisão de ir para os Estados Unidos, né? Que acabei fazendo faculdade lá através do futebol. Eu demorei um pouco para sair dessa zona de conforto, né? Que tava tudo, vida no Brasil é muito gostosa na cidade, aquilo que a gente tava falando, né? Jogava futebol, ganhava bolsa, tinha festinha, tinha não sei o quê, e de repente, se eu tivesse também feito um pouquinho mais rápido, talvez teria sido mais proveitoso, mas eu não tenho nenhum arrependimento, assim, para ser bem sincero. Trabalho com o que eu gosto, acho que o nosso trabalho tem um propósito, que eu acho coisa legal de quando você tem um trabalho, por mais que seja um business com propósito, é legal, né? Você muda a vida das pessoas. Então, eu tenho clientes meus que me ligam depois de 15 anos. Esse final de semana tem um casamento de um deles, com uma americana. É muito legal esse reconhecimento, né? De você, mesmo ser um negócio, as pessoas se sentem grata pelo que você fez, né? Por mais que tenha esse lado comercial, acho que tem isso, é muito gratificante. Muito bem. Que aula, hein? Opa! Essa espetacular, fantástica. espetacular. Obrigado. Precisaríamos de ter mais uns 3 repetecos. Os 3 repetecos tem bastante coisa pra falar de FC Series, FC Series Brasil. Assim que sair, a gente tem um pouquinho para falar. A gente vai falar mais tem bastante. Falamos bastante sobre formação de atleta, sobre intercâmbio de atleta, sobre o mercado americano de futebol profissional, não deixa de ser profissional, né? É o início da profissionalização lá. Mercado japonês. Mercado japonês, né? Que é cheio ainda de estereótipos, né? Sim. De outros mercados em relação ao japonês. Sim. É isso. O Ricardo ajudou a quebrar isso. Muita coisa hoje, diariamente, maquinadoesporte.com.br. Aqui no Maquinista, semana que vem estamos de volta, certo, George? E @Máquina Esporte nas redes sociais para nos achar. Silveira, foi um prazer, viu? Obrigado. É um prazer, Jorge, Silveira. Obrigado pela oportunidade. Valeu, é isso aí. Falamos muito sobre futebol universitário no Brasil. Não, nos Estados Unidos. E a relação dele com o Brasil aqui, com o Ricardo Silveira da 2SV hoje aqui. Valeu, George. Até semana que vem. Tchau. Tchau.